Queria que você abrisse sua Bíblia aí, por favor. Colossenses capítulo 1. Colossenses, nós estamos caminhando neste texto tão maravilhoso, onde o apóstolo Paulo escreve a carta que procura consertar uma heresia que vinha entrando na igreja naquela época, naquela cidade de Colossos, uma cidade pequenininha, pouco mais do que um vilarejo, já estava em decadência, mas tinha sido evangelizada por Epáfras, companheiro de pregação do evangelho, provavelmente informado por ele. Paulo vê uma série de assuntos que estavam penetrando. Basicamente, o gnosticismo, que diz que o homem é descendente de Grayskull e que ele pode, pelos poderes de Grayskull, com a força do Kundalínico, ou seja, a força da serpente, que vai aqui pela corrente da espinha, tirar a espada e colocar a ponta da espada em direção da feiticeira e buscar os poderes da alma para fazer a realização daquilo que ele quer. Feitiçaria não é obra do diabo. Feitiçaria é obra da carne. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele coloca a feitiçaria como das obras da carne. São os poderes da mente. Telepatia, clarevidência, hiperestesia e tantas outras ias que estão aí com forças que podem acontecer, podem realizar. Gnosticismo está muito nesse desenvolvimento dos poderes da mente. Os poderes latentes da alma, como usa a expressão o irmão Otmani. Também, por outro lado, havia a rigidez do legalismo judaico, a formalização que colocava coisas como dias e lua nova e datas específicas para cumprimento de determinadas coisas, regras que estavam apontando para a realidade que era Cristo, que tinha sido sombra e queria perpetuar o casulo da borboleta que já estava voando no espaço. Aquele casulo foi importante para um tempo, mas agora já tinha sido superado. Então, estes dois pontos fizeram com que Paulo escrevesse esta carta, de modo a esclarecer que Jesus Cristo é suficiente para resolver as nossas questões todas. Então, vamos ler aqui os versos 21 a 23, seguindo aquele projeto que Deus nos tem dado de compreender um pouquinho mais, ou tentar compreender a grandeza desta carta. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. E agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Maravilhoso Espírito, se tu não falares, é vão toda a palavra. E ainda que haja som na nossa boca, precisamos da graça da revelação e da manifestação do teu poder. Operas nesta noite para que Cristo seja glorificado. Que oramos no nome dele. Amém. Paulo faz uma observação. Quantos tipos ou quantas raças humanas nós temos na Terra? Quantas raças humanas nós temos na Terra?
Eu fui despertado pelo livro, pela tradução, do Novo Testamento na linguagem de hoje, quando ele chega ali em Atos capítulo 17, verso 26, aquela tradução usa uma expressão que me chamou a atenção. Ele disse, de um só fez todas as raças humanas. Mas não tem raças humanas. Existe raça humana. Só existe uma raça. A cor da pele, ou o formato dos olhos, ou o tipo longilíneo, não forma raças. Nós somos apenas uma raça, a raça humana. Mas esta raça humana, ela pode ser dividida em várias coisas, tipos de cor, de pele. Pode ser por questões de posições geográficas, primeiro mundo, segundo mundo. Os povos estão distribuídos aí. Existem tantos preconceitos e tanta questão que é levantada por causa dos problemas, por exemplo, de pele. Nos Estados Unidos, que tem uma luta muito forte com a questão de preto e branco. Um dia estavam brigando num ônibus, um grupo de pretos com um grupo de brancos. E aí eles tentaram, alguém chegou, o pacificador, e disse, mas vocês estão brigando por quê? Porque ele é preto, porque você é branco? Que história é essa, gente? Que coisa mais ridícula. Cor de pele é uma questão alimentar, é uma questão de insolação, é uma questão de cruzamentos, uma série de razões. Para que vocês estarem brigando? Vamos parar com isso aqui. Vamos aqui imaginar que todo mundo é verde. Vamos aqui. Daqui a pouco começou a briga de novo. Porque um dizia, você é verde claro e eu sou verde escuro. Bem, vai sempre haver divisões. A humanidade vai dividir esta cota de estudantes. É uma coisa ridícula neste país. É terrível isto. Essa segregação, ela é estúpida. Só existe uma raça. A raça que Deus criou. De um só, diz a Bíblia, fez toda a raça humana. Ethos, em grego, é singular. Não é um plural, raças. Nós somos um povo só, mas do ponto de vista da vida espiritual, da vida que dá com Deus, nós temos 3 categorias de pessoas. Em 1 Coríntios capítulo 1, versos 22 a 24, Paulo faz aqui uma secção destes 3 grupos. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo usa aqui a palavra judeus e gregos ou gentios para dar 2 tipos de divisão. Os judeus ou os religiosos são aqueles que buscam sinais. A característica de um religioso é a busca por evidências, por sinais, por milagres, por acontecimentos que venham tentar referendar ou comprovar a sua crença. E os gregos, ou os gentios, estão baseados na sofia, na sabedoria, no conhecimento, na explicação. Ele faz essa divisão aqui, dizendo assim, os judeus pedem sinais, os gregos, ou os gentios, buscam sabedoria, mas nós, aí ele usa uma forma de separar entre um e outro, nós. Este nós, ele diz, tanto judeus como gregos foram chamados nós. É um novo povo, ou uma nova forma de se dividir, aqueles que foram reconciliados com Deus.
foi feito um desmanche daquilo que gerava esta separação. Normalmente o judeu ele era muito cioso das coisas de Deus, tinha muito zelo. Você vai encontrar a característica do religioso é sempre que ele é extremamente zeloso daquilo que ele crê e é capaz de decapitar outra pessoa que seja contrária ao pensamento dele. Os religiosos, de um modo geral, são perseguidores, porque eles não podem admitir que ninguém pense diferente deles. Nós encontramos Paulo falando em Romanos capítulo 10, versículo 2 e 3, a respeito do zelo sem entendimento dos judeus. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Por favor, preste bem atenção, que aqui é a característica que vai definir um religioso. Não se submeter à justiça que vem de Deus e tentar estabelecer a sua própria justiça. Quando você ou eu estivermos usando a nossa justiça para realizar qualquer coisa de julgamento sobre os outros, nós estamos exercendo a religiosidade. Tentando julgar as pessoas pelo nosso padrão, pelo nosso critério. Isto faz com que muitas pessoas sejam realmente atrapalhadas para conhecer a Cristo. Porque nós começamos a colocar peso demais sobre a vida das pessoas, a quem Cristo, pela sua graça, pode fazer uma obra extraordinária. Os gentios, por outro lado, têm uma confusão de pensamento. Vamos para Efésios capítulo 4, versos 17 a 19. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Aqui o apóstolo faz a classificação deste grupo, dizendo que os gentios, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Se Deus não couber na minha cabeça, se eu não puder explicar Deus com o diâmetro do meu boné, então simplesmente ele é descartado. Se eu não puder explicar as coisas de modo lógico, então eu começo a ter grande dificuldade. Isso trata-se do pensamento secular, de um pensamento que tenta muitas vezes colocar Deus dentro de um laboratório e não percebe a grandeza de Deus no universo e em cada coisa que o dedo dele foi colocado. E ele diz ainda outra coisa, que eles estão obscurecidos do entendimento porque são alheios à vida de Deus, por causa da dureza do coração. É um grupo totalmente diferente daquilo que Deus quer fazer em nós. Capítulo 2 de Tito, versos 11 a 14, Tito, agora vai falar da escolha de um povo, que tanto pode ser judeu, como pode ser gentio. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Quantos homens? Todos. Tanto judeus quanto gentios?
tanto judeus quanto gentios. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Como foi ou como é que ele tira essas diferenças para fazer este povo zeloso, este povo íntegro, inteiro, sem divisão, que é a palavra puro, quer dizer sem mistura? Como é que ele fez isto? Então, a palavra que aparece aqui é a palavra apokatalasso. Que palavra é esta? Reconciliação. Mudar a mentalidade, trocar. Catalasso tem ideia muito de câmbio, de troca de dinheiro numa agência de câmbio. Quando você troca uma moeda por outra moeda, uma moeda estrangeira por outra moeda. É uma ideia de cambiar. Mas a palavra apokatalasso significa mais do que mudar, é mudar completamente. Esta mentalidade segregacionista, preconceituosa, que muitas vezes nós alimentamos dentro de nós, criando separações. 5 igrejas, semana passada, foram queimadas nos Estados Unidos, 5 igrejas batistas, numa madrugada. Fruto de uma mentalidade que vem se implantando ao longo dos anos. Nós estamos vivendo num momento de muita indefinição e falta de compreensão do que significa a obra da redenção em Cristo para nos libertar de nós mesmos e de nossa rabugice preconceituosa. Ele diz que houve um meio como Deus desfez, desmanchou esta coisa, tanto no caçador de sinal, como naquele que vive pela sua própria filosofia. Efésios capítulo 2, 14 a 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Agora nós vamos parar um pouquinho aqui para a gente ruminar. Porque ele é a nossa paz. Ele, Jesus, é a nossa paz. Por que ele é a nossa paz? Porque justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Já não há mais conflito, já não há mais guerra. Há muitos anos atrás eu lhes contei o que o meu professor de teologia sistemática, Dr. João Filson Sorém, nos contou. Ele foi capelão do Brasil na Segunda Guerra Mundial, lá na Itália. Estava a tropa brasileira havia capturado um grupo de alemães. Tinham prendido e trazido para o acampamento onde eles estavam, lá nas montanhas.
E um sargento de Santa Catarina, que falava muito bem o alemão, foi designado para fazer a vistoria naqueles soldados. E ele então começou a apalpá-los, cada um, para ver se tinha alguma granada, alguma arma. Quando percebeu no bolso de um dos soldados alemães algo pontiagudo, aquele sargento pôs a mão com muita força ali, tirou, e quando arrancou do bolso, percebeu que era um Novo Testamento de bolso, que estava no bolso daquele soldado. Ele fez a investigação em todos e separou aquele. Os outros foram para um pavilhão, e o sargento então levou aquele soldado e trocou a roupa dele, a farda alemã, por uma farda brasileira. Porque a do alemão estava toda molhada. E trouxe um café quente. E os dois começaram a conversar em alemão, batendo um belo papo, quando o capitão chegou, e o sargento teve que fazer continência, e ele disse: capitão, que guerra é essa? Ele disse: capitão, aqui não tem mais guerra. Aqui acabou a guerra. Este homem que está aqui é meu irmão em Cristo. Arrancou o Novo Testamento e estava escrito assim, da Igreja Batista em Frankfurt, ao jovem, vamos botar Fritz, para que no tempo da guerra ele possa ler as palavras do seu Salvador. A inimizade acaba onde Jesus entra. Na casa onde Jesus entra, as diferenças vão embora. Ele remove. Ele diz aqui, ele derribou a parede da separação que estava no meio entre judeu e grego, entre judeu e gentio. Eles que eram inimigos figadais, agora podem ser amigos num só corpo. Por quê? Porque a mentalidade foi mudada. Apocatalasso significa que o paradigma de eu vê-lo como o meu adversário foi removido na cruz. Não existe mais nenhuma possibilidade de tratar você como meu inimigo. Em Cristo, toda a inimizade foi desfeita. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma das ordenanças, para dos dois, gentios e judeus, formar um outro. Quem é você? Eu sou uma nova criatura. E agora dentro do meu coração reside a aceitação da graça de Deus. O acolhimento do meu adversário. Eu não posso mais viver com a inimizade no meu coração, porque eu fui reconciliado com Deus, e a vida de Deus flui agora para dentro de mim e de você, para gerar uma nova forma de vida. É isto que eu entendo, quando ele disse: reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Não dá para ter inimigos, adversários. Quando você é alcançado pela obra da reconciliação que há em Cristo Jesus. Eu não experimentei a expiação, ou seja, eu não estava dentro da dor física de Cristo, mas eu experimento os efeitos da expiação. E os efeitos da expiação é exatamente me reconciliar com Deus e com os homens.
quando meu irmão foi assassinado em 1997. Estava chegando da Europa, e quando eu tive a notícia, fui tomado por uma grande dor, profunda dor. Eu subi para o meu quarto e ali eu chorei amargamente. E num sentimento veio à minha mente: desgraçado, miserável, por que você matou o meu irmão? E aquele sentimento começou a crescer dentro de mim em forma de um ódio. Quando não foi nenhuma voz audível, mas uma voz dentro do meu coração disse: assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai vós também. E eu disse: eu não tenho capacidade. E de novo aquela ordem: não é com a sua capacidade, é com o meu poder. Assim como Deus em Cristo vos perdoou. Eu pude descer da cama, uma cama alta, de joelho, caí chorando e disse a Deus: Senhor, com o poder da vida de Cristo, eu perdoo este assassino. Desde aquele momento, meu coração encontrou paz, encontrou libertação. Nunca mais eu pensei naquele moço com sentimento de amargura. Já por algumas vezes orei, nunca tive oportunidade de saber quem foi, nem de achá-lo. Mas eu tenho orado muitas vezes por ele. Deus, se ainda estiver vivo, não permita que ele morra sem conhecer a Cristo. Mas isso não é coisa minha. Isso é coisa que vem do trono da graça daquele que me fez parceiro naquela cruz. É esta palavra que ele diz, que ele derrubou a parede de separação por meio da cruz, abolindo na sua carne. Quando ele diz: e a vós outros que outrora eres estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne. Por que Jesus teve que ser corpo? Porque ele veio salvar homens. E porque os homens precisavam estar no corpo dele. Era o Deus e o homem. Era o Jesus e o Cristo. Numa só pessoa. Aqui nós vemos a natureza da graça operante. Fazendo com que nós fôssemos parceiros, coparticipantes da sua morte. Para quê? Para que toda a condenação que caía sobre nós fosse realmente operada ali na cruz. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Preste atenção nos dois pontos. Isso aqui é como um jogo de futebol que tem dois tempos. O primeiro tempo, nós perdemos. No segundo tempo, nós ganhamos. Primeiro tempo, fomos reconciliados com Ele na morte do seu Filho. E no segundo tempo, fomos salvos pela sua vida. No primeiro tempo, nós morremos. No segundo tempo, nós ressuscitamos. E somos salvos pela sua vida. Essa é a questão da reconciliação. Como foi que Deus fez desmanchar essa inimizade? Ele colocou em Cristo. Cristo assumiu a nossa morte. Cristo morreu para tirar a separação. Para tirar a inimizade, remover aquilo que nos causa diferença. Então nós estamos aqui diante da grande obra da graça que nos liberta. Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber,
aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Paulo foi muito claro em dizer: meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Onde foi que Deus realizou essa obra? No corpo de Cristo. Olha para Cristo, olha pecador. Para onde é que você está olhando? Lá na cruz ele realizou uma obra. Paulo está dizendo: nós precisamos olhar firmemente para este ponto aqui, que é: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele. O que você é perante Deus, pastor Thomas? Santo, inculpável e irrepreensível. Isaac, o que você é perante ele? Tem dúvida? O que você é perante ele? Santo, inculpável e irrepreensível. Como é que Deus nos vê em Cristo? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas o senhor está dizendo que eu sou santo? Perfeitamente. Perante mim você é. Por quê? Porque o meu filho já realizou a obra toda que havia de fazer você santo. E porque nele você já está inculpável e irrepreensível. Como é que você vai entrar? Meu cunhado estava contando que ele foi assistir um jogo de basquete lá nos Estados Unidos há poucos dias, que o camarote, a cadeira, aquela cadeira de pista, custa $700. Ele ficou sentado na frente, custa $700. Sabe o que são $700 para assistir uma partida de basquete? Meu cunhado disse: eu não tinha condições, mas quando eu estava sentado lá na frente, que fica ali na frente, no gargalo, a mulher dele, que está aqui hoje, o viu lá, e ela telefonou para ele e disse: Silvano, eu estou te vendo aqui. Ele levanta o braço, ele levantou o braço, saudou. O filho dele, que estava num outro estado, disse: pai, eu estou vendo você aí. Como foi que ele foi lá? É que o presidente da John Hancock, a organização das mais ricas, deu de presente para ele. Você vai comigo assistir lá. Ora, gente, com o bilhete feito por os outros, eu vou a qualquer lugar do mundo. Desde que não seja eu que tenha que pagar, que eu não tenho. Mas eu estou dizendo para você, é que o bilhete que nos deu a garantia de entrarmos no gargalo, não, no trono assentado junto com o Pai, foi a reconciliação mediante o corpo de Cristo ali na cruz. Tem gente que entra para um lado e sai para o outro e diz: isso é bobagem. Mas eu espero que isso aqui fique na sua cabeça como a chamada gota do chinês, da tortura chinesa. A tortura chinesa é aquela que bota na cabeça do sujeito, ele não pode sair, aquela gota fica pingando na cabeça. Meu bendito Espírito, não deixe que essa pessoa que está aqui hoje saia desta reunião sem a tua incomodação, que ela foi reconciliada mediante a morte de Cristo, mediante o corpo de Cristo na sua morte, para que ele encontre descanso. Queridos, eu queria terminar dizendo mais uma coisinha. Hebreus capítulo 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Anemília, por favor, leia outra vez. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Que vontade é esta?
É a sua ou é a de Deus? Foi a de Deus. Na vontade de Deus, Ele nos colocou no corpo de Cristo. E nesta vontade nós temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo. Quantas vezes? Uma vez por todas. Não é repetida a oferta. Ela é única. E uma só vez foi suficiente para nos isentar de toda a condenação. A doutrina moderna da religião diz que você tem que fazer uma opção de coisas. Mas graças a Deus que Cristo já fez tudo. Nós podemos descansar nele. Sem Cristo, eu nada seria. Meu esforço foi sempre vão. Por obra jamais sairia da eterna condenação. Cristo, foi Cristo, que para si me atraiu, no morrer me incluiu. E Cristo, só Cristo, o meu mal lá na cruz destruiu. Com Cristo crucificado, meu eu já não vive mais. Por Cristo justificado, tenho agora perfeita paz. Cristo, foi Cristo, que por mim se entregou, meus pecados perdoou. E Cristo, só Cristo, deu-me vida, pois ressuscitou. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.